tinha prometido para vocês na semana passada que nessa aula eu ia dar um pouco mais de corpo, né, à questão dos universais, do realismo e do nominalismo, porque são essas duas respostas à questão que eu vou enunciar a seguir, né, que dão sentido a esse movimento de retorno ao real que eu estou tentando fazer, né, que é, como eu já disse, difícil, porque a tentação de retomar Aristóteles, que formulou a resposta realista da maneira mais completa, retomada depois por Santo Tomás, 17 séculos depois, né? A tentação de chegar lá e pegar o que ele nos deu é muito grande, claro, e nós vamos passar por ele, tem que passar. O enunciado desse curso, o fim dele é o que Aristóteles pode nos ensinar, ou tenta nos ensinar, né? Que a gente vai começar esse semestre e vai continuar no próximo. E por que isso é uma... Bom, primeiro, por que é uma tentação? Porque é Aristóteles, né? Já bastaria. Mas por que essa tentação é perigosa? Porque nós nos encontramos num momento que eu caracterizei aqui como uma possível passagem civilizacional, não simplesmente uma mudança de paradigma do que é a verdade, por exemplo, como eu vinha tão longamente tratando, né? Nós vivemos num momento das simulações, do simulacro, sobretudo no momento da pós-verdade, em que simplesmente não faz sentido a retomada do pensamento de Aristóteles, porque alguns dos fundamentos dele, que são francamente metafísicos, tinham que ser, ele é o inventor, né, dessa, vamos chamar de disciplina, da filosofia, a ciência de todas as ciências, que tem por objeto o ser enquanto tal e na sua totalidade, que investiga a verdade do ser e o ser da verdade, o que é propriamente, aquilo que é propriamente, usia, substância, o que se sustenta em si mesmo, o que tem e é seu próprio fundamento, e que contém, portanto, em si sua verdade. Há um momento, nós vamos depois, não digo esmiuçar, porque esse não é um curso desse tipo, mas olhar dois dos livros da metafísica, e eu vou passar por essa citação, agora estou dizendo de memória, onde ele diz: a verdade ontológica precede a verdade noológica, quer dizer, a verdade do conceito, a verdade que vai dar no discurso, que é tratada pela lógica, etc. Então, essa precedência do real sobre sua apreensão, que eu já descrevi aqui em alguma aula passada como sendo o trabalho, como tendo sido o trabalho da filosofia. Primeiro, uma intuição sobre o que pode ser real e um trabalho sobre essa intuição, que é de início quase que axiomática, né, para depois se procurar por que meios se pode chegar à verdade do real assim posto. É claro que isso não é escandido desse modo. Primeiro uma ontologia, depois uma gnoseologia, uma epistemologia. Não é assim que a banda toca, as duas coisas confluem, né? Mas, e confluem a tal ponto que Aristóteles precisou, né, necessitou da precisão. A verdade ontológica precede a verdade noológica, epistemológica, conceitual, como for. E é aí que se formula a questão dos universais. Aristóteles estava discutindo com os seus antecessores. Ele discute com Heráclito,
menos com Parmênides, mas também com ele, com Empédocles, com os pitagóricos muito, e com os platônicos, né? Mais ou menos esses. Anaxágoras também é um dos, e Protágoras. Pronto, está mais ou menos completo. O estoque de pré-socráticos, o sofista de predileção, que é Protágoras, Pitágoras e os platônicos, que têm certas interseções importantes. Então, ele está discutindo com eles. Então, quando ele diz que a verdade ontológica precede a verdade noológica, ele não está dizendo isso como uma tese abstrata. Isso é uma tese, vou chamar assim, embora haja uma certa imprecisão nisso que eu vou dizer agora. É uma tese histórica. Ele está marcando uma ruptura, né? Uma oposição ao que até então, de maneiras distintas, se supunha ser a relação entre os particulares do mundo, as coisas singulares, aquelas de que trata a física, por exemplo, a physis, né? Aquela de que tratam o tratado dele sobre o céu, então tem lá os meteoros, as coisas que hoje nós chamaríamos de concretas, que talvez Platão chamasse de sensíveis, por oposição às ideias, né, puramente inteligíveis. Essas coisas possuem em si, de duas maneiras diferentes, porque se trata do ser, se trata do universal, se trata também dos princípios. Um princípio é indemonstrável, ser não é um universal, enfim, né? A gente vai ver isso um pouco melhor, espero que a partir da próxima aula, com certeza no próximo curso. Ele está estabelecendo ali uma precedência do real. Se nós quiséssemos, só para efeitos de uma oposição exemplificativa, né, não muito justa com Platão, estabelecer uma divisão, uma cesura importante entre Platão e Aristóteles, Aristóteles discutindo com os platônicos, mas poderíamos talvez dizer que nos platônicos a verdade precede, ou seja, o inteligível precede. Eu disse, isso é um pouco injusto, porque o inteligível não se dá sozinho. O inteligível, as ideias, elas se dão na medida em que são copiadas, mas elas existem em si mesmas. Elas são como que, por dizer assim, coisas. As ideias não são noções ou conceitos na cabeça de um sujeito, elas são elas mesmas o que são, unas consigo mesmas, de modo que a ideia de pilô vale para todos os pilôs, mas não se confunde com a ideia de caneta, que também serve para escrever. Então elas são unas, uniformes consigo mesmas, eternas, não sofrem a variação que os pilôs sofrem, e as canetas e as mesas. Unas eternas, imóveis e imutáveis. As quatro palavras que Parmênides usou para... É que Parmênides não definiu o ser, mas Platão puxou essas palavras como se Parmênides tivesse definido o ser como uno, imóvel, eterno e imutável, porque essas palavras acontecem no mesmo correr de 27 versos, né? Como ele escreveu um poema, foi o único dos pré-socráticos, tanto quanto se saiba, que escreveu um poema. A recuperação dos fragmentos deles, muito tempo depois, os fragmentos dele, foi mais fácil, porque vem pelo menos 2 versos juntos, às vezes 15, às vezes 27, como nesse, em que ele usa essas palavras para dizer: você, o filósofo que
traz pela mão, né, que a deusa traz pela mão, você não vai falar do que não é, porque o que não é pensável nem dizível. Só há um caminho, resta então um só caminho, o de ser, e esse é ingênito, quer dizer, não tem começo, e que nunca tem fim, é todo contido em si mesmo, não há maior ou menor em relação a ele, enfim, caracteriza de tal maneira o caminho de chegar a ser. Lembra um pouco Dante, quando vai chegando ao inferno, este caminho criado por Deus, mas aí é um cristão falando, né? Antes dele nenhuma coisa foi criada que não fosse eterna, e eu, o caminho, duro eternamente. Está no comecinho do canto terceiro. Não vou dizer em italiano de novo, que eu já fiz isso uma vez aqui, depois fui ver e achei ridículo. Mas lembra isso, né? Tem 3 caminhos, disse lá a deusa, mas um é o da persuasão, eu diria hoje, da opinião, que acompanha a verdade, porque é sua simulação, seu simulacro. Nós entendemos isso hoje de um modo muito nosso, muito tecnológico, mas é compreensível, que a verdade acompanha, mas que não contém a verdade. O outro é de não ser, e esse eu não vou permitir que você siga de modo nenhum. Resta só então o mito de um caminho, mas mito estava aí como o ideal, né, de um caminho, que é, e aí todas essas qualificações que Platão puxou como se fosse a definição do ser, né? Como se Parmênides tivesse feito isso. Se tivesse feito isso, ser é uno, eterno, imóvel, imutável, então as ideias de Platão, quer dizer, as formas puras, o puro inteligível, que todas as coisas sensíveis, essa aqui, por exemplo, copiam. A cópia já é uma imperfeição, é uma cópia, mas copiam. Por essa cópia pode-se chegar ao mais próximo que for possível da ideia, do inteligível aqui copiado. Não se chega lá, a não ser depois da morte, né? Mas chega-se, se é filósofo, se é capaz de despertar a alma que já esteve junto das ideias, veio para dentro de um corpo, foi limitada pelo corpo e esqueceu. O trabalho na filosofia sendo então um trabalho da memória. A teoria da reminiscência, a famosa teoria da reminiscência, é o princípio da epistemologia de Platão. Recuperar a memória das ideias. E o que são as ideias? O real no sentido próprio. E nesse sentido, então, o real no sentido próprio, que são as ideias, precede o real num sentido derivado, não vou dizer impróprio, num sentido derivado, que são as cópias sensíveis, o mundo sensível, esse nosso aqui. Então aí pode-se dizer, com as ressalvas que eu já fiz, né, que para os platônicos, se não para Platão ele mesmo, que aí acho que seria um pouco injusto, pouco demais, mas para a escola, para a escola platônica, pode-se dizer que as ideias, forma, não ideia, sendo o que há de universal na realidade, a sua dimensão, gênero, precede as coisas sensíveis, que não são mais do que, mas também por outro lado são tudo isso, cópias dessas ideias. O sensível cópia do inteligível. E em Pitágoras, a teoria dos números, em Pitágoras, os números tinham uma existência real, ontológica, eram responsáveis diretos
pelo equilíbrio do cosmos, pela harmonia das esferas celestes, né? A harmonia das esferas, que é um termo, não é que se atribua a Pitágoras, mas que permite ver o que talvez Pitágoras tenha dito. A escola pitagórica era iniciática, então muito pouca coisa passou para fora o teorema de Pitágoras, dos catetos e a hipotenusa, pouca coisa passou para fora, mas na época era sabido. Platão frequentou os pitagóricos antes de ir para Sócrates, né? Então Aristóteles combate também os pitagóricos, que junto com os platônicos, não vamos dizer assim com Platão, porque ele fala os platônicos, então ele está falando mais da escola, e aí a referência sendo a escola, pode ser que isso que eu acabei de dizer, e disse é um pouco injusto com Platão, não seja injusto com a escola, com os seguidores, com os discípulos, que o inteligível precede o sensível. E isso seria como dizer o avesso da proposição de Aristóteles, quando Aristóteles diz a verdade ontológica. Portanto, anotem aí, verdade, quer dizer, as coisas que são o que são, porque se sustentam em serem isto, quer dizer, tem fundamento, o fundamento está nelas, Por isso é que eu digo que a tradução, a interpretação da palavra ousia, tão difícil de entender, né? Que era a palavra que Aristóteles usava para dizer isso, quer dizer, o que é, e que não é o ser em abstrato, é o que é, que são todas as coisas e qualquer coisa, ousia, tem uma interpretação boa na palavra latina substância, que significa um estar por baixo segurando, e lembra, portanto, a ideia de um fundamento que não está descolado da coisa, lhe pertence. É nesse sentido que é possível dizer, sem muita ousadia, que há uma verdade ontológica, e que essa verdade não está remetida ao o ser, como depois, muito depois, aqui no século XX, Heidegger fez a distinção, o ontológico e o ôntico. O ontológico é da ordem de ser e o ôntico é da ordem do piloto. E o ôntico tem uma realidade inautêntica. Inautêntica não é aqui uma palavra ruim. Aut, o próprio, ens, ente, in, não. Então, a realidade inautêntica é aquela em que o real não está em si mesmo, porque ele depende de ser, ou do ser, porque foi substantivado, né? Depende do ser. E isso então que ele chama de a diferença ontológica, a diferença entre o ontológico e o ôntico, né? Aristóteles não endossaria, ele diria não, há uma verdade ontológica que habita a realidade tal qual nós a vemos, nós precisamos extrair daí, porque na realidade tal qual nós a vemos, tocamos, no sensível, encontram-se em tensão aquilo que individua esse pilô entre todos os outros pilôs e aquilo que o faz ser, como qualquer outro pilô, um pilô. E isso está na composição necessária de todas as substâncias, substância, ousia, sendo aquilo que é por si mesmo e em seu próprio ser, por si. Toda ousia, toda substância é composta de um princípio de individuação, que ele chamou matéria, yle, depois foi traduzido matéria. Nos confunde, porque parece que nós estamos falando da materialidade plástica, por exemplo, desse pilô, e não é o princípio de individuação.
e um outro princípio de generalização, de universalização, forma, morfé. Daí se falar em unidade ilemórfica de matéria e forma no pensamento de Aristóteles. E morfé é forma, e que nós imediatamente também pensamos em relação à forma cilíndrica desse pilô, mas isso é geometria, não é filosofia. Forma no pensamento de Aristóteles significa o que nessa coisa individuada, como vermelha, com tal comprimento, se apresenta de maneira cilíndrica, é o mesmo que em qualquer outro disso, análogo a isso, que se apresente diante de nós. Agora, esse é o mesmo precisa de um grande trabalho de extração, de abstração, como ele chama, e de jogar fora progressivamente o que individua esse piloto, de tal maneira que se possa chegar na pilotidade, né? E é aí que se encontra o conceito, é aí que se encontra o universal. O universal é o conceito pilô e a palavra que expressa esse conceito, palavra pilô. Da conexão entre conceito e palavra, há muito que dizer, e no livro sobre a interpretação, né, Per Hermeneias de Interpretatione, de Aristóteles, como eu disse na aula passada, as palavras e as coisas dele, porque ele fala ali de interpretação, de sentido das palavras, né? Há muito que dizer, né? Eu dei até o exemplo aqui da linguística estrutural saussuriana, né? O referente externo, o significado, que é motivado, o significante, que é imotivado, mas está grudado ao significado, mas é diferente nas diversas línguas, por exemplo, e a referência do significante, a palavra, com o referente externo, a coisa, né, que é arbitrário. Então, há muito que dizer sobre essa referência entre o universal do pensamento, que são os conceitos, as ideias, e os universais da linguagem, que são as palavras. Mas o que é certo é que, independentemente da relação entre esses dois tipos de universal, que são dois tipos diferentes, ambos são universais no sentido de que o conceito pilô reveste todos os pilôs e a palavra pilô vale para todos os pilôs, mas não vale para nenhuma chave. Então, esse procedimento aristotélico, do qual nós vamos dar melhor conta mais adiante, é o que justifica dizer que a verdade ontológica precede a verdade noológica. O que é a verdade ontológica? É o que constitui a ousia, a substância, aquilo que é, que propriamente é, são todas as coisas que se apresentam, do pilô aos sonhos, da chave a Deus. Tudo é ousia, substância. Portanto, tudo é composto de matéria e forma. Para cada caso tem que se encontrar como, qual, porquê, para poder subir ao nível, vejam que é um movimento abstrativo, um movimento que vai largando coisas pelo caminho, como um balão que precisa largar lastro para ir subindo, largar peso para ir subindo, mas isto é um movimento, não está já lá o conceito de pilô, no qual depois um pilô se reconhece, como mais ou menos, com aquela injustiça de que eu já falei, seria o caso das ideias de Platão. Elas estão lá, elas não são produzidas a partir de um trabalho com as coisas, elas estão lá, as coisas as copiam, o movimento é inverso, né? As coisas
copiam as ideias e, na medida em que as copiam, participam das ideias. Essa ideia de participação é muito importante em Platão, porque há uma dialética descendente e uma dialética ascendente, não é simplesmente uma cópia como um espelho, né? Por isso é que eu disse que é injusto, porque na verdade a realidade para Platão é o conjunto de ideias e cópias, mas as ideias precedem. Em Aristóteles não, é o real que precede, e por o real entenda-se tudo que é. Tudo que é significa toda usia, e nada há que não seja, embora Aristóteles trate do não ser como negativo. Uma coisa é branca, por exemplo, ele dá muito exemplo do branco. Uma coisa é branca, uma coisa é não branca. Trata-se aqui de ser e não ser de um atributo. E não branco é tanto um atributo quanto branco, embora seja o seu contrário, irremissivelmente desligado. Não há possibilidade de converter o branco no não branco, nem o contrário. Então ele trata ali de não ser. Quando ele diz que ser se diz de diversas maneiras, ele enuncia essas maneiras. Não há muito como ter certeza de que essa enunciação, esse enunciado, né, é exaustivo, é um numerus clausus fechado, né? Mas ele começa com usia, com tempo, com lugar, com não ser, com indivíduo, hipokeimenon, né, com o singular. Em tudo isso está dado ser. E a isso tudo, chamando usia, ou substância, quando ele diz a verdade ontológica precede, ele está dizendo que, vou radicalizar, que este pilô contém mais verdade do que a noção de pilô que eu tenho na minha mente. Que o trabalho de produzir a verdade sobre o pilô, agora se trata de discurso, o trabalho para produzir a verdade sobre o pilô no discurso, portanto trabalho lógico, metafísico lógico, né, mas de que se trata sobretudo nos livros que depois foram reunidos sob o título de lógica, a analítica maior, a analítica menor, ou superior, inferior, as categorias, sobre a interpretação, as refutações sofísticas, né? Nesses livros se trata dos procedimentos necessários e dos riscos a evitar, nas refutações sofísticas e sobretudo disso, né? Se trata dos procedimentos necessários para merecer a verdade ontológica que precede a verdade noológica, a verdade do conhecimento, que se segue e é trabalhosa. Então essa ordem, né? Primeiro a ontologia, depois vamos usar a palavra mais moderna, né? Epistemologia, essa ordem, embora, como eu já disse aqui, as coisas sejam imbricadas, né? Não há só uma coisa a que depois se acrescente uma outra que de certa forma se puxou de fora. Elas são imbricadas. Vamos dizer que nada é puramente ontológico sem uma dimensão de logos, que também lhe pertence e que permite o jogo de trazer por abstração o logos do ontos, do ser, para cima, na direção do conceito e da palavra. Então, essa teoria de Aristóteles,
que é extremamente sedutora e que corresponde às nossas intuições imediatas. Eu tenho pensado muito sobre isso, que a cultura ocidental tem um inconsciente metafísico aristotélico. Nós fomos formados depois de um certo momento, porque Aristóteles esteve fora dessa nossa cultura durante um longo período. Como eu disse na aula passada, ele entrou mesmo no Ocidente que é o nosso, aquele posterior ao primeiro e segundo século, em que se deu o amálgama tenso e quebradiço, né? Do ser e de Deus, da razão e da fé, da filosofia e da religião, ou seja, da cultura grega e da cultura judaica, que fazem a dupla hélice do nosso DNA. Aristóteles só entrou aí no século XI. Ele não era conhecido antes. E entrou por virtude da invasão da Europa, do sul da Europa, pelos árabes, muçulmanos, que pegaram Aristóteles lá em Bizâncio, na Turquia. O traduziram e interpretaram em Bagdá e trouxeram para a Europa, pelo norte da África. Um caminho tortuoso para Aristóteles vir de Atenas a Roma, né? Um caminho tortuoso. E nós poderíamos não ter sido formados segundo essa mente aristotélica. A mente realista eu vou dizer possivelmente, mas para mim é quase claro que é certamente. A mente realista vou dizer então que certamente a mente óbvia, que as coisas são, independentemente do meu saber delas, e o meu saber delas é de ordem universal, é conceito, é palavra, que as coisas são singularmente, mas contendo em si ao mesmo tempo o seu princípio de generalidade, matéria e forma, que elas são anteriormente, precedentemente a qualquer trabalho que a mente faça sobre elas, parece uma evidência nas nossas vidas comuns. Então, a ideia que sempre percorre essas discussões, uma árvore no centro de uma floresta, cai ou não cai, dependendo ou independentemente de esta queda estar sendo observada. A resposta é claro que ela cai. Deixou de ser clara. É claro que ela cai. Nós sabemos. Mas o que significa nós sabemos se não vimos, se não houve observação? Estamos falando numa época já intensamente científica, pós-século XVI e XVII, sobretudo pós-moderna, uma época como nós vamos ver, intensa nominalização da ciência que se tornou regente e de gramaticalização do mundo, que se tornou uma espécie de linguagem a ser decifrada em ordem matemática, mateticamente, né? A matesis universalis, como Foucault chamou. Então, no contexto em que nós nos encontramos, o que faz óbvio que as árvores caem independentemente da nossa observação da sua queda? Ou bem é que na véspera nós passamos e ela estava de pé, e no dia subsequente nós passamos e ela estava caída. Isso ainda não significa que ela caiu simplesmente de si mesma, ela pode ter sido derrubada, não sabemos, porque não observamos. Ou nós sabemos que a árvore caiu, porque estamos acostumados, fomos multimilenarmente acostumados a olhar as coisas com o olho de Deus.
de fora, olhando tudo com um olho absoluto, nós, muitas aspas, negrito e itálico, vemos a árvore cair, embora não observemos essa queda. Nós sabemos que ela cai. Simplesmente isso, nós sabemos, é claro que ela cai, mas não é mais claro na época em que nós nos encontramos. Por isso é que um recuo a Aristóteles para trazer um realismo, como Aristóteles o formulou, e que foi o forte realismo, resposta à pergunta: o que equivale o conceito Pilô e a palavra Pilô? O que equivale um universal? Vale em função da precedência da verdade ontológica sobre a verdade noológica. O universal tem âncora no real. Esse é um dos motivos mais importantes pelo qual eu estou fazendo essa revirada na minha vida e nos meus cursos, para reter alguma coisa da possibilidade de dizer verdade, sabendo que é isso que se está fazendo, e valorizando o dizer verdade radicalmente, como um princípio civilizatório, decorre do haver real. E o real ser o que é, por si. Como Hegel diria, em si, por si e para si. Independentemente da nossa observação, usia, substância. Isso de todo não é mais óbvio, pelo menos desde a física ou mecânica quântica. Eu falei um pouco do não ser mais óbvio, acho que na aula passada, né? Vim lá de Descartes e o problema que ele tinha com o real externo a ele mesmo, sujeito, o indivíduo Descartes, o único sujeito para ele é ele, o indivíduo Descartes. As coisas externas que vêm pelos sentidos enganam, né? E aí todo um trabalho totalmente não realista. As coisas reais lá fora, né, são menos reais do que as ideias que nós temos desde sempre, a teoria das ideias inatas, na nossa mente, na minha mente, eu, René Descartes, na minha mente. Depois eu vou concluir que vocês também, né? Porque vocês falam, significa que pensam, se pensam, existem, e existem porque pensam, são coisas que pensam, como eu, e nós podemos nos comunicar em função disso. Mas a primeira evidência, a única evidência absoluta, da qual eu não posso ter dúvida, é que eu existo porque eu penso, porque eu duvido, sou enganado pelo gênio maligno que põe toda a sua indústria em enganar-me até sobre 3 e 2 serem sempre 5 e um quadrilátero sempre ter 4 lados, como ele diz lá entre a primeira e a segunda meditações metafísicas, né? A única certeza absoluta que eu tenho é que para ser enganado, para duvidar, para suspender o juízo para não ser mais enganado, como ele sugere no final da primeira meditação, é preciso que eu seja. Então, a evidência de ser acoplada à realidade de pensar é a única evidência totalmente certa, que não precisa ser demonstrada por nenhum raciocínio, ela é como que ia dizer existencial, né? Daí decorrem todas as outras, e o trabalho sobre as ideias que nós temos ele tem, generaliza para nós, na nossa mente, e bom, segue daí. Não foi aí que começou, ou que começaram os maus tratos infligidos ao real, mas está ali, está em Spinoza, de certa forma, né? Acho que a gente ainda vai passar por aí. Em Nietzsche, fortemente. Nietzsche diz que o real, como aliás também o sujeito, ali ele está batendo em Descartes, o real como também o sujeito e o mundo são ilusões produzidas pela exteriorização
do eu, que é ele mesmo uma ilusão produzida pela presença da razão. E razão vai aí entre aspas, porque ela é mentirosa. Enfim, não vou desdobrar Nietzsche aqui, mas é só para dizer que o processo já vinha em andamento, mas ele vinha na filosofia. Quando ele chegou na ciência, e a ciência no século XIX tomou o trono da verdade, a possibilidade de dizer verdade do século XIX para cá, e a filosofia teve que correr atrás. Pertence à ciência, pertenceu à ciência, porque ela demonstra o que ela diz, demonstra não como a filosofia faz, logicamente, segundo a correção do juízo, que se for radicalmente correto, como Kant nos ensinou na crítica à razão pura, o juízo sintético a priori, que está no fim, é a produção de todo um longo processo de, repito, produção da verdade, que não depende do real lá fora, da coisa em si, ou como eles chamam, o númeno, por oposição a fenômeno, que é uma coisa que se produz em nós e por nós. Então, sem nenhuma relação com o lá fora, o empírico, o dependente, de forma, portanto, não dependente, pura, essa é a palavra que ele usa. Então, a crítica, que é uma fenomenologia, é mostrar como funciona, da razão pura, é a mostração de como funciona a razão, desde a sensibilidade até a produção final do conceito, onde aí sim, aí está a verdade, o conceito, o juízo, como ele chama, que tem que ser sintético, um juízo do tipo, um triângulo tem 3 ângulos, não é verdadeiro nem falso, mas é que tem 3 ângulos, é apenas uma análise do que já está contido no sujeito triângulo. Então esse é um juízo analítico, ele não acrescenta nada. O juízo, para ser verdadeiro, precisa ser sintético, agregar alguma coisa, agregar 2 coisas uma à outra, como o sujeito predicado, usar os termos antigos, como sujeito predicado. E ele tem que ser a priori. A priori significa totalmente independente de uma experiência lá fora. Descartes já tinha assinalado isso quando ele disse: nós podemos confiar na matemática, na geometria, que não precisam de nenhuma demonstração externa. Na física e na medicina, não, porque elas precisam ir lá fora, onde estão as coisas sensíveis, que chegam pelos sentidos, no caso das ciências, pela observação, que engana. Kant deu a forma final esquemática, o esquematismo kantiano, né, como ele chamou, meu esquematismo dele, é a maneira mais radical de manter o real lá fora, a tal ponto que ele se torna inteiramente desnecessário, dispensável, supérfluo e até, se a gente olhasse demais para ele, prejudicial à produção da verdade. Então tá, o real não só está lá fora, isso já está para Descartes, o real não conta, não entra em linha de conta quando se tem que decidir das maneiras de conhecer verdadeiramente. Ali o juízo sintético a priori, que é o arremate final de todo o longo processo de produção de sínteses sensível, inteligível e de checagens para ver onde estão os erros, que sempre acontecem, né? Final do processo. Então, quando Nietzsche faz a crítica a Kant, a Hegel e a Descartes, e arremata essa crítica com o que eu
já disse na aula passada, não há real, nem sujeito, no sentido cartesiano, kantiano ou hegeliano, um processo contínuo. Ele faz a crítica disso também. Um processo contínuo, ele não diz dialético, mas é do que se trata, né? Que vai produzindo a verdade, que chega num absoluto, onde não há mais contradição, e, portanto, o conceito está completo, o espírito está completo. Isso, Hegel, né? Ele se opõe a tudo isso, porque tudo isso é trabalho da razão, e a razão se impõe à vida, limita a vida, é um valor que se considera superior à vida. Bom, aí é Nietzsche e todos os a priori, todos os axiomas e opiniões importantes de Nietzsche. Enquanto ficou nesse lugar da filosofia, nós podemos concordar, discordar, ser realistas contra Descartes, contra Spinoza, contra Kant, contra Hegel, porque para Hegel tratava-se do espírito, por isso ele é chamado de idealista, o idealismo kantiano. Contra Nietzsche podemos, mas aí chega a ciência, a mecânica quântica. Einstein, que não era qualquer um, que ganhou em 2017 o Prêmio Nobel de Física, não pela sua teoria da relatividade, que é de 15, 16, era muito fresquinha, não tinha sido testada pelos pares, mas pela sua contribuição à teoria quântica do chamado prodigioso ano de 2005, em que ele teve uma produção extraordinária. E ali ele fez uma contribuição importantíssima à teoria quântica. Ele é um dos pais da teoria quântica. Quando essa teoria, que era uma teoria da física, quis se tornar, e efetivamente se tornou, uma física por completo, a mecânica quântica, capaz de explicar inteiramente o universo do infinitamente pequeno, do atômico e subatômico. Ele se opôs. Ele disse, não, porque nesse nível aí, tudo é inconsistente. Heisenberg, Popper chamaram de princípio de incompletude, princípio de incerteza, mas inconsistente. E isso significaria que Deus joga dados. É uma maneira de dizer, ele não era uma pessoa especialmente religiosa, né? Mas Deus não joga dados. Uma outra frase deles que eu gosto muito é: o Senhor é sutil, mas não é malicioso, ele não engana. Ora, o que faz a física quântica, que levou Einstein a dizer basicamente, a física quântica retira a objetividade da ciência, que está na observação, na descrição e na comprovação, na experimentação e comprovação, retira a objetividade. E a física sem objetividade não me interessa, vou ser sapateiro, qualquer outra coisa, não quero mais ser físico. Então ele se opôs a essa tentativa bem sucedida de transformação de uma teoria da física que dava conta de relações atômicas e subatômicas, se transformasse numa física por completo, capaz de dar conta inclusive das grandes interações, que não são as do infinitamente pequeno, mas que teriam ali uma base para que pudesse ser depois generalizada. E o que é que faz a física quântica? Ela nos diz que se nós temos um objeto e queremos saber o que ele é, ele se apresenta como partícula.
partícula, corpúsculo. Ele tem átomos, dimensões subatômicas, composição química. Se nós queremos saber onde ele está, seu deslocamento, ele não se apresenta mais como partícula, ele se apresenta como onda. E onda e partícula não são a mesma coisa. Não sofrem o mesmo olhar. Para olhar, o observador deforma a coisa olhada, porque olhar é uma pergunta. E até mecanicamente falando, se há uma coisa no microscópio, é preciso acender a luz sobre essa coisa. E a luz é matéria, ela toca a coisa que ela ilumina e a muda de lugar. Que essa mudança seja infinitesimalmente pequena, não é importante, porque na hora de medir há diferença. Então, um filósofo aristotélico diria, mas vem cá, ou bem é partícula, ou bem é onda, porque partícula é um determinado modo de ser, uma usia que tem sua própria forma em matéria, irredutíveis à forma em matéria de uma onda. Uma onda é outra usia, outra substância, outro modo de ser. Não se confundem. O que é, afinal de contas, então, o real para a observação física quântica? E um físico diria, essa não é uma pergunta, não reconheço essa pergunta. Não é que eu não seja capaz de respondê-la ainda, mas um dia serei. Não é uma pergunta. Não é sequer uma falsa pergunta, simplesmente não é uma pergunta. Não sei o que você está querendo dizer. Então, nesse momento, o momento da física quântica, do qual nós vivemos até hoje, a ciência toda se modificou em função dessa relação entre o observador e o observado. O James Webb, em órbita, que nos mostra imagens bastante próximas do que se supõe ter sido ou o Big Bang ou o início de um período de expansão do universo há 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, né? Nos mostra imagens razoavelmente próximas, que a diferença de alguns poucos bilhões é bastante próxima, que estão no passado, que já aconteceram, mas que estão presentes. A observação que resulta em foto, aqui agora, no céu atual, no cosmos atual, isso põe uma dimensão aí em que é a observação que cria a realidade, aquela que é fotografada. No entanto, essa realidade efetivamente ocorreu, só que no passado, não ali onde ela está sendo fotografada, mas efetivamente ocorreu. É nessa direção que eu pretendo escorregar, né? O que eu vou querer dizer no final, se conseguir chegar lá, vocês veem que eu estou mudando de lugar aqui para o lugar da ciência. Isso é preciso ser pensado, e isso é que talvez a filosofia possa fazer. É que é seguro para os cosmólogos que o fato que ocorreu há tantos bilhões de anos e que tantos bilhões de anos depois de ter ocorrido está sendo registrado hoje por uma fotografia de um super telescópio em órbita, o James Webb, mais super do que o Hubble. Se vocês já viram fotografias das mesmas galáxias feitas pelos dois, são coisas maravilhosas, né? De precisão, isso só vai melhorar. Para os cosmólogos, é certo que o acontecimento registrado bilhões de anos depois ocorreu, é ontologicamente verdadeiro, embora não tenha sido observado no momento em que ocorreu, porque as relações de espaço-tempo, na dimensão cosmológica, não são
contínuas. O contínuo espaço-temporal, nesse plano que é o nosso aqui, é um, no plano cosmológico é outro. Coisas que nós estamos observando hoje ocorreram há muito tempo atrás, porque a informação se propaga no universo à velocidade da luz. E a velocidade da luz, que é a maior velocidade, 300 mil quilômetros por segundo, é uma barbaridade, é finita. Não se pode informar a mais de 300 mil quilômetros por segundo. E com isso se pode calcular que um corpo que está sendo observado agora tem, e aí tem toda uma espectrometria, né, do azul ao vermelho, de registro, para calcular essa idade, ocorreu há tantos milhões, há tantos bilhões de anos, o que significa também maior ou menor proximidade do ponto de observação nosso aqui na Terra, ou o James Webb solto ali no espaço sideral, como nós dizíamos, né? Então tem aqui uma complexidade de espaço, de tempo, de observação, né, extrema e extremamente sedutora, mas o que ela nos diz no final é que é seguro dizer que a explosão de um quasar que está sendo fotografada hoje pelo James Webb e que nos chega alguns dias depois, não sei quanto tempo depois, né, pela transmissão da imagem que ele lá fotografou, realmente ocorreu, mas ninguém a observou quando ela ocorreu, mas ela é ontologicamente verdadeira. Então, neste sentido cosmológico ao qual nós ainda não chegamos pela reflexão filosófica, né? É um chute que eu estou dando inteiramente sem nem saber se o gol está na minha frente, né? Pode-se recuperar a afirmação aristotélica de que a verdade ontológica precede a verdade noológica, a verdade epistemológica, oposto na dimensão atual. A fotografia do James Webb precede, e agora precede, no espaço e no tempo. Mas nós não temos hoje condições para chegar lá. Vamos devagar e vamos chegar tão perto quanto for possível, se é que vamos chegar algo perto, ou se tudo vai se resumir a isso que eu acabei de dizer, e que é um sonho entusiasmante, que eu alimento aqui e trago para vocês, né? Mas, enquanto isso não se realiza, e talvez nunca se realize, que aí é a ciência, a cosmologia, a ciência da totalidade, é assim que ela se define, de toda a matéria do universo. E se nós pensarmos que tudo está atravessado pela poeira cósmica, os nossos corpos são poeira de estrelas, e por maior que seja a beleza poética dessa afirmação, ela é verdadeira do ponto de vista físico. A matéria é criada a partir da explosão de astros, de galáxias, né? Portanto, é tudo poeira de estrelas. Tome-se aqui, poeira de estrelas não é aquela poeirinha que os nossos aspiradores de pó absorvem. Nós somos poeira de estrelas. E nesse sentido, uma ciência de toda a matéria do universo deveria abranger tudo, inclusive os nossos corpos. Aí, quanto a complexidade da mente, da cultura e tal, é outra conversa, que nós não vamos ter aqui, mas existe, está em andamento, não é a mesma coisa. Mas a cosmologia como ciência de toda a matéria do universo, portanto, da totalidade, e que precisa ser refletida por uma metacosmologia, como diz o cosmólogo, propõe o cosmólogo Mário Novello, para não ficar reduzida às leis da física. A cosmologia é uma dimensão de ponta, é a dimensão mais de ponta da física.
Mas as leis da física são as leis do nosso universo circundante. É como se fosse assim, vai até o fim do nosso quintal. Não se aplicam, essa é a hipótese, não se aplicam à totalidade. São leis para o particular, embora o particular sejam galáxias e galáxias, né? Mas não se aplica à totalidade. Então precisa-se de uma metacosmologia, coisa mais próxima da metafísica, né? A gente vai ter que conversar por aí. E bom, tem conversa. Mas eu não sei se a filosofia vai chegar à possibilidade de refletir sobre isso. Mas ficamos, pelo menos, sabendo que para a mais avançada ciência do nosso tempo, contrariamente à física quântica que moldou as mentes científicas do século XX, existe um real sustentado em si mesmo, porque ele se produz e produz efeitos de si mesmo que não são observados no momento em que são produzidos e que, observados muito tempo depois, às vezes muitíssimo tempo depois, dão, no entanto, testemunho seguro de que esses fatos ocorreram e são verdadeiros. Então tem aí não vou dizer neo-aristotelismo, isso é uma figura de linguagem, eu acabei de dizer, mas não é um neo-aristotelismo envolvido nessa afirmação, a verdade ontológica precede a verdade noológica, mas é uma esperança. Por que eu digo esperança? Porque, volto a supor, nós podemos estar nesse reino da pós-verdade, das simulações e simulacros, das opiniões circulantes, da apropriação de opiniões na ordem do poder, portanto das polarizações, tudo isso que nós já sabemos, né? É o nosso cotidiano, frequentemente muito indigesto, que nesse momento é contra-evidente que haja um real em si mesmo, sustentado por si mesmo, cuja verdade lhe seja intrínseca, a palavra que Aristóteles usava era inerência, né? Lhe seja inerente, e da qual decorra ou não decorra, por observação ou por abstração ou pelo que for, uma verdade conceitual, uma verdade linguística, que pensa e diz aquilo que é. Isso hoje é totalmente contra-evidente no mundo da pós-verdade em que nós vivemos. Por isso é que é necessário pôr de novo em questão o real. E, como eu disse, a tentação de pegar a compreensão realista do real de Aristóteles é muito forte, porque, como eu já disse também, aparentemente ela fez a nossa cabeça por alguns milênios, não é? O nosso inconsciente mental pode ser que seja, tá? Metafísico aristotélico, mas nós sofremos com isso hoje, sofremos disso hoje, porque as evidências que nos são apresentadas decorrem da eficácia tecnológica, que é toda sustentada por simulações e simulacros que funcionam, e o fato de funcionarem é que é decisivo. O exemplo que eu sempre dou, quando eu bato a mão na minha carteira e percebo que estou sem dinheiro, pego no outro bolso um cartão, atravesso o cartão, que é um retângulo de plástico, atravesso a rua onde tem um caixa 24 horas, caixa automático, introduzo ali o cartão, ponho o meu dedo, digito na tecla que eu quero retirar tanto, e esse tanto me é entregue. Essa operação foi toda virtual. Aquilo é um banco virtualmente, não é realmente um banco, mas funciona como um banco se estiver no ar. Se o sistema estiver fora,
aquilo não é nada que seja alguma coisa que preste. Preste significa que tenha uma finalidade útil. É só uma caixa sem graça, que não faz nada, e não é nada em si a não ser uma caixa sem graça. Mas se estiver funcionando, é um banco que me dispensou de ir até um banco. Eu moro longe de banco. Me dispensou de ir até um banco porque simulou um banco para mim, mas o resultado dessa simulação foi eficaz, porque eu não tinha dinheiro e passei a ter. Então esse domínio da eficácia, da utilidade, da responsividade tecnológica, quer dizer, provocada, ela responde quando funciona. E ao funcionar, ao dar resposta, é útil. E isso é que está definindo o complexo cultural, social, político, interindividual, etc., em que nós estamos vivendo. É nesse contexto que se diz pós-verdade. De modo que simplesmente recuperar Aristóteles, dizer, não, mas espera aí, 4 séculos antes de Cristo já teve quem soubesse que isso aí é falso, que nós estamos vivendo na potência do falso. Um que disse que a verdade ontológica precede a verdade noológica e imagina, se não precede, as utilidades, as eficácias, a produção de resultados tecnológicos. Então, pronto e derruba-se. Não há mais evidência para o pensamento aristotélico nesse particular e, por extensão, nos outros. Na lógica e no rigor lógico, por exemplo. Trata-se de fazer aqui experimentos tecnocientíficos que frequentemente violam o bom senso, o senso comum, como a experiência de que eu gosto tanto, que deu um documentário sensacional, Particles Fever, febre das partículas. E foi um experimento feito no CERN, no Centro de Altas Energias, de pesquisa atômica, né, da França, Suíça, passa por baixo, em que se comprovou a existência de um elemento físico, mas sem massa, um bóson, que tinha sido postulado teoricamente por um físico, Higgs, que levou por isso o nome de bóson de Higgs. Comprovou-se a existência dele de maneira estatística, jogando partículas contra partículas para ver se o bóson passava. Ele passou, mais ou menos passou, mais ou menos não passou, pelos números, né? Mas considerou-se que ele tinha passado, mas ele não apareceu ali, ele só existiu lá atrás. Mas demonstrou-se a eficácia e a necessidade da existência, que já tinha sido teoricamente postulada, mas agora foi tecnologicamente comprovada, mas definam comprovada, né? Por esse sensacional experimento que deu esse maravilhoso documentário que merece ser visto várias vezes. Isso é contra-evidencial para Aristóteles. E Aristóteles vai contra as evidências do nosso tempo tecnológico, científico, tecnológico, tecnocientífico, extraordinariamente potente. Então, pelo amor de Deus, nada contra a ciência e nada de tecnofobia aqui. Aquilo de que eu estou falando é de um paradigma, que não é simplesmente um paradigma cultural que possa estar em fase de flutuação paradigmática, como Kuhn, que inventou a ideia dos paradigmas, né, científicos, nos disse, de vez em quando os paradigmas entram em flutuação paradigmática e um novo paradigma aparece. Possivelmente não é isso, é a hipótese aqui. Nós estamos numa fase de flutuação civilizacional. Nós vamos mudar de civilização.
26 séculos, 30 séculos, vamos pensar gregamente de Homero para cá, 30 séculos, lá do 10 a.C., e mais 20, né? Mais 10 a partir desse, 20 séculos antes de Cristo, né? Para pensarmos na cultura judaica, e penso só nessas duas, porque foram essas que se encontraram no século I e II, segundo, para formar a nossa cultura. Não estou falando da China, da Índia, não sei o que vai se passar lá, mas com a nossa cultura, no momento globalizado em que nós nos encontramos, de planetarização da técnica, nós podemos estar mudando de civilização, de padrão civilizatório, em que pós-verdade não seja mais nada que tenha uma qualidade negativa. Aliás, não tem uma qualidade negativa. Tem para mim, talvez tenha para vocês. Mas quando se diz que quando você vai tomar uma decisão, os fatos objetivos valem tanto quanto qualquer outra opinião, quem está dizendo isso não vê nisso nada de negativo. Nós vemos que estamos num curso de filosofia, né? Que leva a ciência em grande e respeitosa consideração. Como assim os fatos objetivos valem tanto quanto qualquer opinião? Né? Podemos estar nos dirigindo para uma civilização em que isso seja apenas uma constatação banal. E tudo que decorre disso e que circunda isso. Por isso o retorno ao pensamento do que pode ser o real na conjuntura em que nós vivemos hoje, nessa da possível transmutação civilizacional. Não é um tempo qualquer esse que nós estamos vivendo. É perigoso, divino e maravilhoso, mas perigoso, muito perigoso. Mas, retomando o começo da aula, a transposição de Aristóteles para cá vale nada. Qual é a discussão, então, que eu proponho? É a dos universais, é a do realismo e do nominalismo, porque essas foram duas respostas à pergunta de o que é que vale um conceito que expressa uma coisa, de fato expressa uma palavra que nomeia uma coisa, de fato nomeia. Porque essa questão, que foi extremamente importante, que foi, como eu já disse aqui, tocada por Platão no Fédro. Não é no Fédro. Eu vou me lembrar, se não dei um Google ali, onde ele trata da natureza das palavras, da nomeação. Mucrate, que foi beliscada por Rosselino de Compiègne, nominalista, e Guilherme de Champeaux, sim, realista, que foi fortemente pensada por Aristóteles e por Santo Tomás. E que, portanto, até o final da Idade Média, da Antiguidade grega ao final da Idade Média, com grandes intervalos, quer dizer, não foi uma questão discutida tematicamente a todo momento, mas ela esteve sempre, eu sustento que ela esteve sempre como uma questão principial, quer dizer, ela esteve sempre no princípio da possibilidade de definir quais são as questões do pensamento. E em alguns momentos ela foi tematizada. Se nós entendermos o que se diz, o que se pensou nessa querela, como se chamou na Idade Média, a querela dos universais, a questão, a polêmica dos universais, talvez nós possamos entender por que em que sentido e até que extensão é hoje uma contra-evidência a resposta realista de Aristóteles.
E francamente, do ponto de vista estratégico, nós estamos tratando de hoje, das nossas vidas comuns e do que nós fazemos em comum com elas. Não é a abstração filosófica que está mandando aqui. Portanto, quando eu digo estratégia, eu estou dizendo, nós estamos metidos aqui, como se diz em Portugal, numa camisa de 11 varas, nós estamos apertados, né, diante da possibilidade de uma mudança civilizacional, a qual nós podemos aderir com grande júbilo ou ter certas reservas, certos receios, certos amores, como o amor à verdade, que nós não queremos simplesmente abandonar. Se for o caso, bem, veremos, né? Mas ainda não tão cedo, que não seja já, como diz o poeta. Então, a questão dos universais, que eu já pintei um pouco na aula passada, se formula basicamente assim: nós estamos ou não estamos diante de algo que tem seu sentido em si próprio. Chamemos esse algo real, a realidade. Os gregos chamavam ser. Vamos chamar de o real, né? Ou talvez não, a realidade, porque real a gente ainda tem que botar com R maiúsculo, ainda fica muito universal ele mesmo. A realidade. Se nós estamos diante de uma realidade que, sim ou não, tem o seu sentido em si mesmo. Se a realidade tem o seu sentido em si mesma, a nossa lida com a realidade, seja filosófica, seja científica, moral, jurídica, estética, poética, né, tem que levar em consideração a preeminência, a precedência da realidade em relação a qualquer coisa que nós queiramos fazer e efetivamente façamos com ela. Se a resposta for não, então há uma autonomia que pode chegar aos extremos tecnológicos da nossa atualidade, uma autonomia do que nós fazemos, pensamos, dizemos em relação àquilo que lá fora é algo, mas eventualmente é um algo que nós não precisamos conhecer, com o qual não precisamos nos incomodar, Kant diz. Ou sim, que nos incomoda porque nos engana e devemos nos livrar do engano, Descartes diz. Então a alternativa é essa: temos diante de nós uma realidade, ou não temos. Nós nunca chegamos a esse limite solipsista de negação da realidade. Chegamos perto com Berkeley, aquele que eu já citei várias vezes aqui, que disse: eu vou elaborar minha filosofia sem levar em consideração a hipótese da existência de um real externo a ela, pois sua materialidade me é embaraçosa. Acho que foi o limite máximo de solipsismo, de abismo do não real, do não haver realidade, de tudo ser mental a que nós chegamos. Mesmo assim, ele estava construindo uma filosofia, né, para dizer alguma coisa. Mas é certo que nós nos afastamos muito da realidade, a ponto de podermos substituí-la por simulacros com os quais nós operamos melhor, porque eles se submetem inteiramente aos algoritmos tecnológicos. É basicamente o que dos pós-modernos para cá se pensou, disse, o que Baudrillard diz naquele já tantas vezes referido aqui ensaio dele, a precessão dos simulacros, que está no Simulacros de Simulação, no livro dele, Simulacros de Simulação. O que ele diz ali? A frase é essa: os simulacros precedem o real.
Essa frase é o total antônimo de a verdade ontológica precede a verdade noológica de Aristóteles. A total inversão. E o que significa que os simulacros precedem o real? É que o real com o qual nós operamos bem é o, chamava assim, Baudrillard, hiperreal. Os outros pós-modernos chamavam de virtual. E a palavra chegou a nós hoje, está banalizada, né? E opera bem. Qual é a vantagem do hiperreal? É que ele não tem atmosfera, isso quer dizer, ele não tem referência, ele não aponta para fora, ele não representa nada. Ele está cheio de si, mas esse cheio de si é operatório. São as dimensões operatórias do hiperreal e, portanto, o plano de simulações e simulacros que esse hiperreal produz, né, que contam. O real lá fora acabou. Não é nem que esteja lá fora e nos prejudique, Descartes, ou que sim, está lá fora, mas não é para ser levado em consideração, Kant. Acabou. Isso não quer dizer que os pós-modernos achem que não há nenhum real aí fora, nenhuma realidade aí fora. O que eles acham é que ela não faz sentido. Neste sentido de que eu estou falando aqui, a realidade diante da qual nós nos encontramos, e aliás, diante da qual, que implica numa foreidade, né? Diante da qual nós, isso precisa ser pensado, diante da qual nós nos encontramos, possui sentido em si mesmo ou não possui? Baudrillard evidentemente está dizendo não possui. Trata-se do hiperreal e seus procedimentos tecnológicos, no real sem atmosfera, como ele chamou, né? Sem referência, sem representação, pura imagem, jogo de imagens, super adequada à civilização audiovisual que é a nossa. O contrário da resposta de Aristóteles. Sim, possui sentido em si mesmo, é usia, substância, tem em si mesmo seu princípio de individuação, assim como seu princípio de generalização. É singular e genérico ao mesmo tempo. Nós temos que trabalhar sobre isso, mas ter que trabalhar sobre isso significa, isso nos precede. E todo o nosso trabalho noológico, a abstração, a passagem do indivíduo para a espécie, da espécie para o gênero, até o gênero supremo, do efeito para a causa, que é efeito de outra causa, que é efeito de outra causa até a primeira causa encausada, enfim. Esse trabalho que é nosso decorre da precedência dele, o real, dela, a realidade, diante da qual nós nos encontramos. São duas respostas antagônicas. E o que ambas perguntam é, sob a forma, o que é que vale um universal? O que as duas respostas, a de Aristóteles e a de Baudrillard, nos dão é, o que é que vale o real? Não é a mesma coisa, mas é tratável na mesma dimensão. As perguntas, o que vale um universal, que foi a maneira como a questão dos universais foi posta, e o que é que vale o real, porque os universais não são universais para si mesmos, eles podem até ser universais por si mesmos, serem eles próprios verdadeiramente universais, aí é a resposta realista, né? Mas eles são universais para algo. Do que esse algo? Eles são os universais. Para isso, o conceito pilô e a palavra pilô são em si mesmas universais, porque não são nenhum pilô, mas elas são para o pilô. São o conceito que diz o que o pilô é, a palavra que nomeia, ainda que arbitrariamente,
que nomeia o piloto, ou não. Depende do valor que isso aqui tenha. Então a questão dos universais, que se põe no plano da mais alta abstração, conceito e palavra, a questão dos universais é uma questão sobre o valor do real, o valor da realidade. Então, a resposta realista, a que eu já me referi muitas vezes aqui, né, porque, como eu digo, essa é a de que eu preciso. Isso é uma questão estratégica. Eu já expliquei por que faz sentido para a filosofia, hoje, pensar estrategicamente, e não isentamente, neutramente, objetivamente. Essa crítica Nietzsche já tinha feito aos historiadores, mas a gente pode fazer aos filósofos, né? Não se trata de neutralidade, trata-se da vida. E a vida como nós a conhecemos pode estar sofrendo transformações tais que, por exemplo, nós não tenhamos mais daqui a pouco o direito de desejar um futuro, porque tudo se terá tornado distópico. Então, sim, é preciso ser estratégico. Isso é uma guerra, nós entramos em guerra. Então, eu preciso da resposta realista, mas não posso simplesmente repetir Aristóteles. Já disse isso nessa aula inteira. Mas, do Renascimento para cá, e olhem que é muito tempo, estamos falando do 14, né, 14 para 20, o 21 está num quarto, mas 20, 21, são 6 séculos e pouco. É verdade que de Platão, de Aristóteles, que deu a grande resposta realista, aliás, para uma pergunta que não foi feita a ele, ela é resposta para nós, mas para ele era uma afirmação verdadeira. Século IV a.C. até o 13, correram 17 séculos. 17 é mais do que 6, mas é nos 6 que nós estamos vivendo. É ao cabo desses 6 que nós estamos vivendo. E do Renascimento para cá, o nominalismo predominou. O nominalismo já tinha sido insinuado naquele diálogo crático de Platão, e estava vinculado, assim, Platão, Sócrates fez, né? Vinculado a uma decisão que ainda não tinha sido feita sobre se quem tem razão é Heráclito ou Parmênides. Se for Parmênides, e portanto tudo é permanente, um nome pode de fato ser o nome de uma coisa, nomeá-la. Mas se Heráclito é quem tem razão e tudo está permanentemente em fluxo, uma palavra nunca chega em tempo de nomear uma coisa, porque ela já não está lá, já é outra. Então, enquanto não soubermos isso, não sabemos qual é a natureza verdadeira das palavras, da linguagem. É aí que a questão dos universais está posta pela primeira vez, sem esse nome. E vamos nos reunir amanhã. Não houve esse diálogo do amanhã. Então, quem realmente deu resposta e não botou sob condição foi Aristóteles. Vamos dizer que não é falso. O que eu tenho que dizer que não é falso? É porque essa resposta não ficou sendo mastigada durante todo o tempo. A questão dos universais não ficou sendo posta todo o tempo depois de Aristóteles. Mas que os aristotélicos, os estoicos, epicuristas, que definiram a natureza como a realidade verdadeira, tão verdadeira que ela é a lei que faz acontecer em todas as coisas, de modo que a natureza física de tudo que é absoluta. E, portanto, não puseram em dúvida que haja uma realidade que ela tem em si mesma o seu sentido. É lei. É a lei, à qual nós, humanos, devemos nos adequar sabiamente.
Então, da física decorre uma ética ali para os estoicos, para os epicuristas. Ao longo da extensa duração do que veio depois, a cultura cristã, filosofia, teologia cristãs, é evidente que a realidade não foi posta em dúvida, porque é a criação, são as criaturas do Criador, efetivamente existem e existem tal qual foram criadas. Esse é um sentido da expressão, criadas à sua imagem e semelhança. Nós temos a mania de referir isso só a nós. Todas as coisas foram criadas por Deus segundo Deus. Deus não estava olhando para um modelo ao criar as pulgas, né? Ele estava olhando para si mesmo. Se ele precisasse olhar para alguma coisa, estava olhando para si mesmo. Ele não criou segundo um modelo, ele criou segundo a expansão de si mesmo, expansão amorosa de si mesmo, como os neoplatônicos assinalaram tão bem, foi tão bonito, né? Expansão amorosa. Mas foi no final da Idade Média que o nominalismo ganhou a sua mais vigorosa expressão. Já tinha dado aquela mordidazinha com Rosselini, de Compiègne, quando ele disse: as palavras, eu estava pensando nos universais ali, as palavras, aquilo que é dito, não são mais do que flatus vocis, emissões de voz, não tem nenhum valor em relação à realidade. Digo eu, ora, se é com as palavras que nós lidamos com a realidade, que as palavras sejam apenas sopros vocais, desqualifica um bocado o que é a realidade. As palavras não são nomes das coisas. As coisas são o que então? Tinha toda uma discussão ali, estamos no século XI, uma discussão em que Aristóteles está começando a entrar, sobre a natureza da realidade. É nisso que eu quero insistir muito. O que está em jogo nas duas respostas dadas à questão dos universais é a natureza da realidade. Junto vai a natureza da verdade que está nos universais. Então, Rosselino já tinha dado essa mordida. No século XIV, Guilherme de Ockham criou, de todas as peças, montou a resposta nominalista. Essa aqui, há pouco eu disse, Rosselino deu uma beliscada, né, uma mordida. Ele não desenvolveu uma teoria nominalista, embora tenha sido suficientemente importante essa discussão ali, naquele século XI, para se ter estabelecido uma distinção entre os nominales, seguidores de Rosselino, e os reales, os seguidores do opositor a Rosselino, que é Guilherme de Champeaux, que afirmava o contrário, que as palavras designam as coisas, o que estava mais no ar do tempo. No século XIII, vamos voltar a ele, Santo Tomás deu a forma mais acabada da resposta realista. Eu digo, vamos voltar, porque é habitual, é quase uma fatalidade da história da filosofia, dizer que Santo Tomás definiu a verdade como adequação das coisas ao intelecto e do intelecto às coisas, o que põe então as coisas e o intelecto no mesmo plano. Isso é já uma transformação da proposição aristotélica de que a verdade ontológica precede a verdade noológica, mas é uma transformação regida pelo fato do qual Aristóteles não tinha que dar conta, mas Santo Tomás tinha, da criação.
As coisas têm igual dignidade de criatura, todas, as coisas e o intelecto. No entanto, não foi isso. Essa não é a definição de Santo Tomás. Esse é um argumento que naquele objeção à primeira, objeção à segunda e tal, na montagem dessa questão, que é, se não me engano, a 16, Questio 16 da primeira parte da Suma Teológica, Santo Tomás leva em consideração, né, admitindo os bons fundamentos dessa hipótese. A pergunta era se o intelecto vale mais do que a realidade. Essa resposta da adequação de um ao outro e do outro a um, quer dizer, vai e volta, implica em que não há superioridade. Mas a resposta que Santo Tomás vai dar, depois de ter considerado essa hipótese e algumas outras ao longo da questão, do desenvolvimento da questão, é a de que, embora se equivalham em dignidade, há uma discreta superioridade do intelecto sobre as coisas. Porque sendo todas igualmente criaturas, o homem é, no entanto, uma criatura diferente das outras, porque partilha com Deus o intelecto. Isso foi uma grande discussão naquele momento, de Santo Tomás com Averroes, com a interpretação árabe, né, de Santo Tomás, de Aristóteles, que dizia que não, há só um intelecto agente, que é Deus. Nós, os humanos, temos um intelecto passivo, um intelecto receptivo. Para Santo Tomás, cristão, não, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e essa semelhança se dá no intelecto, no momento em que Deus já estava sendo concebido como o intelecto supremo. Não é a compreensão de Deus lá do começo do cristianismo, que Deus é amor. Agora, via Aristóteles, né, é o sumo intelecto. Então, nós, que igualmente possuímos intelecto, não igual ao de Deus, mas igualmente com Deus, porque criados por Deus, a esta semelhança possuímos intelecto, temos em relação às outras criaturas que partilham conosco o fato da criação, uma ligeira superioridade. Isso não é o mesmo que dizer a correspondência absoluta, quer dizer, a adequação da coisa ao intelecto, do intelecto à coisa. Então nós vamos ter que voltar aqui a Santo Tomás, porque a definição, a adequação da coisa ao intelecto e do intelecto à coisa, não é a mesma da precedência da verdade ontológica sobre a verdade noológica de Aristóteles, mas a da discreta superioridade do intelecto sobre a coisa é menos ainda. É menos ainda. Então, vamos ter que voltar um pouco mais vagarosamente sobre essa questão da verdade, que é uma questão sobre a natureza do real. O que vale o real? Isso vale menos do que o intelecto. O real, a realidade externa, vale discretamente menos do que o intelecto. E aqui, por causa da natureza da criação, Santo Tomás está se afastando de Aristóteles. O suficiente para isso poder ser levado em conta quando se pensa na querela dos universais, na resposta realista de Santo Tomás. É uma resposta realista, mas uma em que a mente prevalece. No entanto, é uma resposta realista no sentido de que o universal, quer dizer, o significado das coisas, está na mente de Deus, está nas coisas e está no intelecto humano. Está nesses três lugares. E essa é a característica marcante da resposta realista. O universal, vamos dizer, o significado, para não ficar sempre distinguindo entre conceito e palavra, né? O significado das coisas está ante rem, antes das coisas, na mente de Deus. In re, nas coisas, porque elas possuem em si seu significado. Essa é a resposta aristotélica, né? E post rem, na mente, depois das coisas, na mente
eles não usavam o termo sujeito, mas né, seria da mente do sujeito. Complica em relação a Aristóteles. Tem uma distinção aí. É que o intelecto tem uma função agente em que o universal vem se abrigar. Aristóteles não discordaria do anterrem, que o sentido das coisas estivesse antes das coisas na mente de Deus, com certeza. Discutiria a relação entre o significado das coisas nelas mesmas e o significado das coisas na mente, porque para Aristóteles o trabalho da mente é um trabalho abstrativo. Para a resposta medieval realista, a mente recebe o significado das coisas e trabalha sobre esse significado recebido, ou seja, há uma noção de representação aqui, e a representação é uma potência da mente. As coisas não se fazem representar, as coisas são puxadas para a representação pela mente, mas são puxadas com o que elas são, com o significado que possuem, e por isso é que o universal que está nas coisas está também na mente. A resposta nominalista, e é a ela que eu vou me dedicar, anota, Aninha, por favor, é a ela que eu vou me dedicar na próxima aula. A resposta nominalista de Guilherme de Ockham é: os universais estão apenas na mente, são um problema de, como ele diz, um problema de semiologia, de teoria dos signos, de gramática ou de lógica que ele vai desenvolver. Não são um problema ontológico. Portanto, a precedência da verdade ontológica sobre a verdade noológica de Aristóteles não vale para Guilherme de Ockham. Uma rosa, ele diz, antes de Virginia Woolf, uma rosa é uma rosa é uma rosa. Ela não se expressa no conceito rosa ou na palavra rosa. Nós temos, que sorte, a simultânea intuição sensível, com essa qualquer um concordaria. Temos uma intuição sensível da rosa e uma intuição intelectual dela ao mesmo tempo. E isso significa que nós conhecemos a rosa na sua singularidade, não na sua generalidade. Difícil essa ideia, né? Na sua singularidade. Consequentemente, a verdade da rosa não está no conceito rosa ou na palavra rosa. Isso é um problema de semiologia. Também não está na rosa como sua essência. Sobre isso, então, vamos nos estender um pouco, porque aqui começa um grande, eu ia chamar de desconforto, mas o desconforto é atual, uma grande oscilação do sentido das palavras significado, realidade, essência e universal. E o que equivale ao real. Ora, essa vai ser então, esse vai ser o roteiro a partir de agora. Guilherme de Ockham foi chamado o último medieval, o primeiro moderno, por causa dessa sua resposta nominalista, porque do Renascimento em diante o nominalismo veio a ser adotado, tanto pela filosofia quanto, e ainda mais, pela ciência. E a gente já vê quando Descartes, pai da filosofia moderna, aliena a realidade externa, porque ela chega pelos sentidos e engana, o que ele está dizendo é: eu não posso levar em consideração que a realidade externa seja substancial, à maneira de Aristóteles, possua uma essência própria,
o seu significado em si mesma. Se for isso, então danou-se, porque como isso só me chega pelos sentidos, eu não sou capaz de encarar os sentidos, porque eles me enganam, eu estou condenado a não conhecer. E a filosofia moderna é toda dedicada, já vimos isso na aula passada, a encontrar as condições do conhecimento verdadeiro, do conhecimento verdadeiro. A verdade não está sendo dispensada. O que está sendo dispensado é a substância e a essência. E sobretudo os empiristas ingleses, Locke, sobretudo Locke, eliminaram. Não se trata de essência, não se trata de substância, trata-se da mente. Descartes disse a mesma coisa. E daí em diante, sobretudo por efeito da alta qualidade matematizante da ciência, em que tudo se passa segundo uma linguagem cifrada em si mesma e não representacional, voltada para as coisas externas. Então, esse período do 14 em diante, mas sobretudo do 16, 17, começo do moderno propriamente, saída do Renascimento, que foi a saída da Idade Média, o moderno, né? Dali até o nosso momento da pós-verdade, o nominalismo se afirmou e veio a se tornar tão regente que a resposta realista passou a ser alguma coisa ingênua ao extremo. Nietzsche a tratou assim, né? Sim, sem ter dito essa frase, mas ingênua ao extremo. Mesmo uma contrafação, uma mentira. Não há essência, não há substância. Há interpretações, há funcionamentos. A ideia dos autômatos, portanto, dos funcionamentos autônomos que não decorrem da pulsão de uma essência, de uma substância, foi uma ideia moderna muito recorrente, sobretudo no século XVII, né? XVIII também. Então, eu vou voltar ao realismo, evidentemente, e vou voltar sobretudo na nossa época, porque isso é estratégia. Vou voltar a Santo Tomás para pensar essa oscilação entre a adequação da coisa ao intelecto, do intelecto à coisa, e a discreta superioridade do intelecto, que é um afastamento do realismo aristotélico. Tá? Vou voltar a Guilherme de Ockham, que não está encerrado nessa meia dúzia de frases que eu disse sobre ele. Tá? Próxima aula. E derivar daí a qualidade paradigmática no que diz respeito a o que vale o real, perguntado segundo a natureza dos universais. Conceito de palavra. As palavras e as coisas, pronto, o título do livro de Foucault não é muito diferente disso. O que vale o conhecimento da realidade quando a realidade é humana? Ele chamou uma arqueologia das ciências humanas. Né? Mas isso vale para tudo, para o conhecimento de tudo. E não só para o conhecimento, para a lida com tudo também. Mas vamos ver, vamos devagar. Então, esse é o roteiro das próximas aulas. Eu acho que vamos ficar por aí e vamos retomar no próximo curso.